Olá, boa tarde. Estou eu aqui de novo. Olha que legal. Já vou escolher aqui. Gente, olha que bacana isso daqui, ó, pegando fogo. Ai, eu me divirto. Me divirto muito. Deixa eu colocar aqui que eu acho que fica melhor. Ah, gostei desse daqui. Vou deixar esse daqui pra gente se falar aqui. Deixa eu pôr aqui. Apesar de que tá numa altura tão boa agora. Vamos ver quando entrar o Robson. Oi, Rosa, tudo bem? Tudo bom? Vamos falar de aromaterapia hoje. Oi, Carolina. Paloma, tudo bem? Boa tarde para vocês, queridas. Vamos falar um pouquinho de aromaterapia hoje. Meu convidado é o Robson. Ele vai falar como é que ele conheceu os óleos. Ele vai falar. A minha ideia de trazer aqui é sempre assim, pessoas simples, sabe? Não são experts em aromaterapia. São pessoas que começaram a trabalhar e usam no dia a dia. Porque a ideia das dicas é que seja da rotina, né? Tá bom? Então vamos aguardar e esperar ele chegar. E aí a gente já começa falando. Acho que agora tá melhor. Tudo bem com vocês? Todo mundo usa aromaterapia? Vamos conversar um pouquinho, né? Enquanto ele não chega. Todos vocês usam aromaterapia? Aparecida, Paloma, Carolina, Rosa. Todo mundo já teve contato, gosta, conhece. Eu acho a aromaterapia maravilhosa. Comecei a estudar na década de 80. Aí eu dei um tempo porque não tinha óleos legais, sabe? De usar. Eu achava que era muito... tinha, acho que não chegava a ter meia dúzia de óleos pra gente usar, sabe? E era mais cheiro mesmo. Não era tanto tratamento como é agora. E aí agora, há 2 anos mais ou menos, 1 ano e meio, eu conheci os óleos da doTERRA e voltei para aromaterapia. E eu faço uma sessão no meu instituto de aromaterapia. É bem bacana. Tem sim, Aparecida? Você usa, você faz... Você usa no dia a dia ou você usa profissionalmente como terapeuta? Cada um de nós tem um tempo, né, da internet, então tem uns que vão mais rápido, outros que vão mais devagar, né? Eu uso, porque eu faço uma sessão de aromaterapia, o pessoal adora. Nossa, sai de lá assim, todo mundo voando. Eu tive uma experiência que foi muito legal. Eu fiz com uma pessoa, né, uma senhora idosa, e aí a hora que acabou a sessão, ela me pediu pra ficar um pouquinho mais, né, pra ela relaxar e tal. E aí ela... a hora que ela saiu da maca, né, porque a sessão que eu faço é a pessoa deitada e tal, então desde chakras, né, energização e tal, porque eu sou terapeuta holística. E aí na hora que ela levantou pra colocar o pé no chão, ela falou, eu não consigo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Ela falou, menina, eu tô tão leve que eu acho que eu não consigo, eu tô me sentindo nas nuvens. Aí ai, que fofa, né? E ela faz todo mês comigo. Faz uma vez por mês, ela faz uma sessão. Ela não perde a sessão dela por nada. E é bem legal, sabe? Você vê a pessoa assim, entrar na coisa holística, né? No tratamento holístico de energia. Bem bacana. E no dia a dia, qual que você usa mais? Se tem algum que você use mais, que você goste mais? Eu gostava muito do peppermint, eu usava ele pra tudo, você não tem noção. Até
até para fazer quibe, não sei se você já usou na alimentação, porque os óleos do terra são os únicos que a gente pode ingerir, né? E aí eu usei para fazer quibe. Eu uso para fazer outras coisas, tem outras comidas que eu também uso. É uma gota, gente, não é mais do que isso. Você põe uma gota só, a hora que você faz aquela massa da carne moída, né, temperada e tal, e aí você coloca o trigo do quibe, você coloca uma gota de óleo essencial de peppermint. Perfeito. Fica maravilhoso, o sabor é divino. Outra coisa que eu faço, o requeijão aqui em casa é chique. O pessoal vem e fala assim, nossa, que diferente seu requeijão, o que tem? Uma gota de orégano, mais nada. Então eu uso pra muita coisa. Faço suco, sabe? Eu uso muito na alimentação. Uso de manhã, né? Então eu uso bastante. Aromaterapia é uma coisa assim que eu uso demais, demais. Eu gosto. E aí, no pessoal da minha equipe, a gente tem um curso, né, online de aromaterapia. Então, quem entra e não sabe muito, né, não conhece muito de óleos, a gente dá o curso. Então, é bem bacana, sabe? Eu gosto bastante. Gente, eu tô achando que ele tá demorando. Imagina, né? Tá no horário, ó. Ariana é fogo. Gente, eu sou terrível com horário. Peraí que tem um mosquitinho aqui. Eu faço um repelente. Cidade do interior tem mosquitinho, sabe? Deixa eu ver se eu chamo ele aqui. E aí eu faço um repelente, tanto para pernilongo, tanto que eu falo que é antidengue, né? Faço para pernilongo, faço... Ah lá, ele chegou... Aê, deixa eu chamá-lo. Então, você chegou, mas eu tô tentando te chamar, ele tá dizendo que eu não posso te chamar. Você me aceitou? Você me segue? Tudo certinho? Dá uma olhada lá se tá tudo certo. Eu nunca tinha visto isso, de não aceitar, de não poder fazer. Mas ele tá mostrando aqui que não pode, que eu não posso te chamar. Dá só uma olhada lá, se você tá me seguindo, tudo direitinho, pra gente poder fazer a live. Então, o que eu tava falando, né, da alimentação. Então, a gente usa aqui pra tudo, pra tudo. O meu filho adora Deep Blue, mas desde o primeiro dia ele gostou de Deep Blue. E aí, ele, pra tudo, né, ele toca taiko, então mexe muito músculo, né, porque ele faz força pra tocar. E, nossa, praticamente toma banho, né, vidrinho assim pode esquecer, é um tubão, não tá aqui porque ele foi viajar e aí ele levou, que tinha aqui, ele levou os dois que tinha aqui. Ah, agora sim, meu amigo, agora sim. Vou te contar, aí ele levou, mas assim, é a paixão. Tá bom, Aparecida, tô esperando, hein, menina? E aí é a paixão dele. Olá! Olá, Tudo boa bom? tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Tava Consegui. aqui batendo um papo com as meninas enquanto você não chegava. É, Eu eu sou tô. Ariana, né? Ariana marca 5h30, 5h25. Bom, 5h15 eu já tava, né, ali, rodando. E aí, 5h25 eu começo, porque eu não aguento, não adianta. Então, a Ariana é fogo. Chega É, antes, é uma eu coisa. me embananei aqui com a parte de tecnologia, porque eu estava pelo notebook, entendeu? Não pelo celular. Ah, Mas pelo notebook não estava dando certo, então agora eu não. entrei pelo celular, entendeu? Tem que ser pelo celular, sim. Tem que ser É, pelo vivendo e celular. aprendendo com a tecnologia, né, Josi? Vamos que Ah, vamos. é? Isso. Eu aqui em casa, meu filho, eu dou meu celular pro meu filho e falo, ó, faz aí pra mim. Aí ele tem que fazer, né? Pra eu conseguir, porque eu faço uma live de segunda-feira, né, que chama Reflexões da Nova Era, e é no Instagram, ao vivo, e no Facebook. Então ele precisa arrumar tudo, ele deixa tudo preparado. Aí eu só falo pra ele, testa tudo. Aí eu pego, falo, né, tal, papapá. E ele fala, tá tudo pronto. Eu falo, então tá bom. Aí eu faço.
Mas ele tem que fazer tudo. Essa semana ele não tava. Eu só fiz no Instagram. Ele não Legal. tava, não conseguia fazer os negócios. Não é assim. É O verdade. pessoal pensa que a gente sabe, né? Bom, vamos lá. Meu convidado de hoje, gente, é o Robson, que vai vir aqui, vai contar pra gente como que é a experiência dele com óleos essenciais, né? Eu já falei para vocês que eu trabalho com aromaterapia, trabalho com a doTERRA, que eu fiz o curso de aromaterapia lá na década de 80, mas parei de trabalhar, comecei a trabalhar com florais, porque o recurso de aromaterapia era muito pouco, não tinha meia dúzia. Né? E aí era difícil da gente trabalhar, de criar um protocolo de trabalho. E aí, depois de muito tempo, o Fernando, que é um amigo que eu tenho assim, eu falo que ele é meu amigo de voluntariado, porque toda vez que tinha algum trabalho voluntário, eu encontrava com ele. Então, eu tinha por ele um respeito muito grande e uma percepção de quem ele era muito legal. Porque era assim, tinha um trabalho voluntário para atender, sabe, para distribuir pizza, para distribuir qualquer coisa. Tava lá ele, eu tava, mas ele também tava. Então, a referência que eu tinha dele sempre foi muito boa. E aí, ele me chamou, porque ele sabia que eu atendia, né, a parte holística, ele me chamou e falou assim, olha, eu queria te apresentar uns produtos que eu estou começando a trabalhar, tal. Eles chegaram agora no Brasil, é outubro. Eles entraram em outubro. Eu entrei um pouco antes da doTERRA ser lançada mesmo. E aí ele me apresentou, eu na hora eu amei, né, os olhos. Meu filho se apaixonou pelo negócio e eu me apaixonei pelos olhos. E aí eu já imediatamente eu comecei a usar, eu já estava atendendo só a parte holística, eu já criei um protocolo para atender na aromaterapia. E aí, né, dali em diante você sabe como que é. Mas, assim, os óleos primeiro eles entraram na minha vida, né? Porque o meu filho usa muito. Eu sempre brinco, porque ele é o menino Deep Blue, né? Porque ele usa um Deep Blue que você não tem noção, é para tudo. Gente, vocês não têm noção. É um óleo que é para músculo, sabe? Tensão muscular, mas ele usa para tudo. Aí tô com dor de cabeça, ele passa. Aí tô com não sei o que, ele passa. Para ele, o que existe é o Deep Blue. E Multiuso. pronto. E a gente tem... Não, mas você já reparou que todo mundo tem um olhinho que é a paixão? Verdade. Por exemplo, o meu é On Guard. Eu tenho produto de limpeza On Guard. Eu uso o spray que funciona assim. Ó, esse daqui, a minha filha que me deu essa embalagem. Como que eu faço? De manhã, eu fiz, né, uma sinergia aqui. Aliás, não é uma sinergia, é o Deep Blue, é o On Guard mesmo. Aí, de manhã, levanta, tira tudo, lençol, coberta, tudo. Eu coloco na cama, a janela, tudo. E faço isso na casa inteira, na sala, no sofá. Vou para a casa inteira. Aí, então, a minha casa tem cheiro de On Guard. Aí o meu material, meus produtos de limpeza, tudo, tem On Guard. Meu detergente tem uma gota de On Guard. Porque eu gosto, gente. Porque, eu gosto, e porque ele é bom, e porque, sabe, meu sistema imunológico, eu gosto e eu uso mesmo. Então, o que eu gosto da doTERRA é essa segurança, sabe? É 100% mesmo, é puro mesmo. Eu estava contando antes de você chegar, que, por exemplo, eu experimento na comida, né? Eu faço muita coisa de comida. Então, assim, eu fui fazer um quibe, eu coloquei um quibe de forno, coloquei uma gota do peppermint. Menino, você não sabe o que ficou. E você chegou a experimentar lá no evento do hotel, né? Ah, verdade. Você chegou a experimentar, você experimentou Um o grade, uma maçã. requeijão, Isso, o o requeijão, um orégano grade no com maçã na requeijão, água. a maçã na água com um guarde, tá vendo? Um guarde, menino. Um guarde é vida. Um guarde é vida. Lembrei. Bom, então, gente, vocês sabem, né? Toda sexta-feira, nesse horário, eu pego alguém para vir falar do dia a dia, né? Não é um profissional que usa profissionalmente. Eu uso profissionalmente, mas eu também uso em casa. Então, mas alguém que, assim, é legal, que
está usando para passar a experiência dele. Então, hoje eu convidei o Robson, tá? Que vai se apresentar e vai contar para vocês a história dele, né? Com os óleos essenciais, tá bom? Seja muito bem-vindo e se apresente. Oi, pessoal, boa tarde, né? Como a Josi me apresentou, eu sou Robson, eu sou de São Paulo, mas moro aqui em Bauru há vários anos, né? Conheci minha esposa em São Paulo, casamos e durante um tempo eu morei aqui e depois agora eu tenho 2 pés, né? Moro aqui em Bauru e moro em São Paulo. E a gente sempre foi da linha naturalista, né? A minha esposa ela é médica antroposófica, os nossos filhos estudaram na Viver, que é a pedagogia Waldorf, né? Sempre focando assim essa linha da natureza, essa coisa das plantas, enfim. Eu acompanhava, via, sempre gostei da parte holística, né? Dessa nossa vida, né? Mas assim, entrar para o mundo dos óleos essenciais jamais passou na minha cabeça. Aí o ano passado eu fui em janeiro numa consulta de Ayurveda. E aí a pessoa me atendendo lá, né, começou a explicar lá, analisou lá o meu tipo de temperamento, né? Então, pela Ayurveda você tem 3 tipos de personalidade, que é o Kapha, Pitta, Vata, e ela me definiu como um cara Pitta, ou seja, o cara Pitta é o cara meio bravo, que às vezes se altera, fica muito nervoso, bom, enfim. Aí ela me passou óleo para depois do banho passar no corpo. E eu, pera um pouquinho, o que é isso aí? Vou ficar melado depois do banho? Não, vou te dar um óleo de girassol, porque óleo de girassol para sua pele é muito bom, porque você fica muito irritado, a tua pele fica muito seca, e o óleo de girassol começa a te proteger. E para você tomar banho no chuveiro, eu vou te dar óleo de lavanda. Que é isso aí? Óleo de lavanda? Nunca ouvi falar, né? E aí ela tinha lá um óleozinho que ela deu uma amostra para mim. E eu fui com aquilo na cabeça, tá bom, né? Vou usar aí. E ela me disse o seguinte, olha, a Índia já tem grande experiência com o uso de óleos, né? E as mulheres usam, principalmente as mulheres, usam muito óleo no corpo. E a pele delas são muito boas, né? E aí ela me disse uma coisa, a pele é um dos órgãos que mais absorvem as coisas, né? Então qualquer tipo de medicamento que você passar na pele, a absorção vai ser muito rápida, inclusive na sola dos pés. Aquilo para mim desmoronou o mundo, né? Porque eu nunca tinha a menor noção do que seria isso. E aí passei a usar esses óleos no corpo. E a gente tem uma equipe de religião, que é a equipe de Nossa Senhora, e a Beatriz faz parte da nossa equipe. E ela já tinha entrado para a doTERRA. E ela fez a apresentação dos óleos para nós, né? E aí a gente, muito ousado, falou, bom, não sei o que é isso, mas eu vou entrar nesse troço. E aí eu entrei como consultor preferencial, né? Para justamente experimentar os óleos. Só que os óleos eu recebi lá em São Paulo, né? Fiz a opção pelo kit família, né? E recebi junto o difusor, né? E aí chegaram lá os óleos, mas eu olhava para os óleos, como é que eu vou usar isso, né? Não tinha a menor noção. Aí já entrei para o grupo, aí o pessoal começou a mandar a literatura e eu comecei a testá-los, né? E, bom, para vocês terem ideia, gente, eu não sabia nem usar difusor. Quando veio o difusor pétala lá, eu olhava, mas como é que eu faço esse negócio aqui? Mas não manjava o que era. Aí a minha esposa... Ele está falando disso daqui, viu, gente? Exato, exato. E ele é super bonito, é iluminado. Bom, aí minha esposa foi para São Paulo, né? Ela me ajudou a abrir lá o difusor, aí já colocamos o lemongrass, né? Assim, aleatoriamente, você ainda tem toda a metodologia. Eu olhava um pouquinho o que estava escrito ali na caixinha e falava, vamos testar isso daqui. E aquele cheiro do lemongrass deu um, sabe? A gente ficou de alto astral. Falei, caramba. E aí eu comecei a me interessar e comecei a estudar mais de perto os óleos, né? Aí fiz uma segunda compra na doTERRA e eles atrasaram lá a entrega. Atrasaram muito tempo a entrega. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Aí, de repente, eu recebo uma carta da doTERRA pedindo desculpas pelo esse atraso que estava ocorrendo e me mandou de presente um outro difusor. Eu falei, não acredito. Os caras estão mandando isso aqui de presente. A gente está acostumado com atraso, com serviços mal feitos, os caras não estão nem aí com você. Os caras mandaram a carta pedindo desculpa, mandaram um difusor como presente para, digamos assim, aliviar o transtorno que eu pudesse ter passado em relação ao meu pedido. Aquilo me deixou mais de cara ainda. Pô, essa empresa é muito séria. E aí, então,
por causa desse episódio, eu comecei a mergulhar mais ainda no estudo dos óleos essenciais, né? E aí, como eu tinha feito um pedido grande, né, que é o kit família, aí eu comecei a experimentar tudo, né? E aí, lógico, aí como a Josi falou, né, tem sempre os seus preferenciais. O meu de cara foi um On Guard, né, pelo cheiro dele, adorei aquilo. Tá vendo? Eu tenho razão. Foi muito bom, temos algo em comum, que é esse óleo, né? E assim, aí eu fui lendo a literatura e fui falando, olha, o lavanda é para determinadas coisas, aí passamos a usar a lavanda, né? A On Guard Rolon. Ai, eu tenho de tudo. Rolon, a gotinha. Falou em On Guard comigo mesmo. E aí eu comecei a experimentar o lavanda, né? E vi que realmente, sabe, me deixou assim um pouco mais calmo, mais tranquilão. E aí fui, né, usando os outros óleos. Depois passamos para o melaleuca. Aí depois a gente foi para o lemongrass, aí para o limão. Aí o Deep Blue, que eu tenho dores na lombar, né? Confesso que eu passei o óleo na região lombar, ela aliviou, mas a dor permaneceu. Mas é lógico, por quê? Porque eu tenho um problema na lombar, eu tenho um espessamento lá da coluna que afeta a medula, então causa dor. O Deep Blue não tem como entrar lá e resolver o problema. O que ele pode fazer no máximo aliviar, entendeu? E realmente ele aliviou essa sensação. E o outro problema que eu tinha também é que eu tinha intestino preso. Aí eu comprei o Ylang Ylang, né? Porque quando você vai ler o Ylang Ylang, ele fala de cabelo, né? Vocês percebem que eu tenho muito cabelo, né? Então, fala de cabelo, eu me interessei. Fala que o Ylang Ylang é afrodisíaco, é bom para o relacionamento do casal. Eu falei, opa, isso aqui vai ser bom, né? E aí depois ele fala lá, o Ylang Ylang também é bom para trabalhar na parte digestiva, a parte intestinal, principalmente. Aí eu comecei a usar na sola dos pés, né? Que aí eu aprendi que você tem que passar na sola dos pés, que a absorção é muito mais rápida. Meninos, não é que meu intestino começou a melhorar com o uso do Ylang Ylang? Inclusive, quando a gente teve uma reunião que foi em outubro, até que a Josi comentou agora há pouco, foi a Neua Barroso que fez a apresentação, aí eu comentei com ela que meu estômago, meu intestino, depois que eu passei a usar o Ylang Ylang, melhorou muito, né? Então eu passei, então, a acreditar cada vez mais nos óleos, sabe? Nossa, isso aqui funciona, né? E aí fomos diversificando o uso dos óleos, né? A minha esposa tinha uma verruga na região do seio, e ela tinha feito alguns tratamentos e essa verruga retornava. Então, a gente foi estudar sobre orégano. Aí começamos a pingar uma gotinha de orégano diariamente lá Eu não, ela, né? Pingava a gotinha na parte do seio dela lá. E depois de 40 dias, a verruga desapareceu. Ela tinha micose nas unhas, né? Numa das unhas. E não Nossa, esse da micose nas unhas, gente do céu! Até a Sandy do Sandy Júnior, falando que usa o óleo do terra nas unhas. Ela falando que ela usa, que a unha dela abria, era muito fraquinha, ela vivia tendo problema nas unhas, começou a usar, mostrou que estava até com a unha comprida. Verdade. Demais, né? Demais. Bem legal. E, inclusive, você vê, aí ela passou a usar a melaleuca junto com o orégano nessas unhas, na unha onde ela tinha micose. Aí ela voltou essa semana aqui da manicure, falou, ó, pode falar lá na live que ó, a manicure me dizia que as unhas dela melhoraram muito, né? Tão ótimo, melhorou pra caramba. Então, funciona. Até eu tô usando o melaleuca, porque você começa a lavar a louça aí, né? Porque estamos aqui de quarentena, aí vê a louça suja na pia, você vai lavar. Eu vi que as minhas unhas começaram a quebrar, né? Que é o efeito do detergente. Aí eu comecei a passar, eu falei, pô, tem que passar melaleuca, mas vou arriscar, né? Cara, funcionou, as unhas pararam de quebrar, entendeu? Então, poxa, que interessante, né? E agora mas o gostoso é exatamente isso, sabe? É você ir usando, você não tá pensando, eu vou vender, vou revender. Não, sabe? Eu quero usar, entendeu? Eu quero ver como é que é. Aí que gostoso. É mudar a sua vida, né? É você levar para dentro da sua casa, da sua família. E aí você vê que funciona, né? É isso que as pessoas... Porque, assim, o que eu gosto da doTERRA, tanto que a chamada, né, para a live é ser saudável pode ser simples, porque é simples. É uma gota.
Você quer coisa mais simples do que uma gota? É verdade. E assim, Então, assim, não é que ele, se você tem um problema realmente de doença, você tem que realmente consultar um especialista. Mas para aquelas coisas do sim. dia a dia, você não precisa sair daqui para ir na farmácia comprar o remédio. Você acessa com um acessório os óleos essenciais, ele te resolve. Então, por exemplo, aqui a gente teve uma queimadura na cozinha lá por conta de encostar na panela. Pô, você bota lá a lavanda, cara, em 2 dias você Nossa, não tem mais nada. Você não tem mais nada. eu não sei se você lembra, eu até coloquei no grupo. Eu fui fazer café de manhã e aí aquela coisa de reflexo, né? A coisinha do café, ela começou a cair. E aí, de reflexo, eu taquei a mão. Mas eu taquei a mão e eu tava com o negócio da água fervendo. Joguei a água fervendo na mão inteira. Gente, a dor que veio, na hora, eu peguei a lavanda e coloquei. Joguei um monte, né? E passei, mas assim, Nossa. sabe? O alívio da dor. Porque queimadura é terrível, né? Mas o alívio. Então, assim, você está usando ali, você vê, você aprende os recursos menores. Porque eu falo assim, eu falo, gente, vocês não é, eu vou me transformar em aromaterapeuta de hoje para amanhã. Não é isso. Não é isso. Começa a usar e você aprender, que nem você estava lá, o Lang Lang, dizendo que era para uma coisa, você começou a usar, o que você aprendeu? Que ele também funciona para uma outra coisa. Olha que legal. Entendeu? Então, isso é bacana, de você usar e aprender usando, né? Porque você não está vendendo, você está usando. Então, isso que é bacana, não é de propaganda, né? É Isso é verdade. bacana. E o que me trouxe nessa situação toda de consumir e usar constantemente os óleos essenciais é que ele fala assim, não é de uma hora para outra, mas é o uso ao longo do prazo. Algumas coisas são imediatas, mas é o uso ao longo do tempo é que vai te trazer o resultado. Né? Então, você tem o Sim, DDR Prime, que é para quem é autista. Você pode usar, a gente tem vários depoimentos de pessoas com Alzheimer que passaram a fazer uso do do frankincense. vetiver. O vetiver que Vetiver também. trouxe um resultado mais satisfatório. E assim, o que realmente me surpreendeu mesmo, José, é quando no final do ano eu resolvi fazer desodorante para os familiares, né? Então eu fui buscar, através até no site da Neu Barroso, que ela conta uma formulazinha para fazer os desodorantes. E aí eu fiz vários desodorantes e entreguei como presente para os familiares. E aí você mistura, né? Lavanda com melaleuca, com gerânio, com a sálvia, com o peppermint, com o copaíba. E o resultado foi assim sensacional. Então hoje todo mundo me pede, tem mais desodorante, manda aí para mim, É faz que aí para mim. legal. E por conta desse brinde aí que eu dei para os meus familiares, eu também dei para minha nutricionista lá em São Paulo. E ela adorou. E aí, no comecinho de janeiro, ela falou, gostei tanto do seu desodorante que eu queria comprar um lote com você. Preciso de 10 desodorantes. Aí eu fiz a formulação, né? Entreguei para ela e ela distribuiu para os amigos dela. Ela comprou de mim e ela entregou para os amigos dela. E aí, sábado passado, eu tive uma ligação, um número estranho, vindo de São Paulo, que eu não conhecia. Aí ela ligou e falou, olha, eu sou amiga da Raquel, eu vi o seu, né, eu recebi de brinde o desodorante que você fez, olha, adorei o seu desodorante, foi o melhor desodorante que eu tive, ele suportou toda a minha atividade no dia a dia, deu muito resultado, eu quero encomendar mais 4 para vocês. Tudo bem, estou à disposição. Você conhece de óleos essenciais? Conheço, inclusive aqui no nosso escritório, tem uma pessoa que mexe com óleo essencial e já me fez desodorante, mas não foi igual ao de vocês. O de vocês, pela formulação, é o que mais aguenta o tranco. Então, eu queria encomendar com vocês. Então, aquilo, você vê que realmente traz um resultado quando você faz um blend, né? Com a adição de vários óleos, ele produz um resultado interessante, né? E aí eu aprendi, né? Que, por exemplo, a hora que você faz a formulação para o desodorante, você coloca a sálvia ajuda na regulação hormonal da mulher. Para homem, quando a desodorante é para homem, eu coloco o gerânio, que já é um outro cheiro, ele vai para uma outra função. E os caras também gostaram, entendeu? Meus filhos aqui utilizam esse desodorante natural também, entendeu? Então, aquilo me abriu assim, descortina. Eu falei, nossa, serve para Tá todos virando os outros. alquimista.
né? Você vai virando alquimista, olha aí, ó. Vai um outro conhecimento, olha que gostoso. E você vai ajudando as pessoas, né? Pô, o que dá para mim a satisfação de você saber que você ajudou uma pessoa, a pessoa se deu bem com aquele produto, me dá uma alegria assim incomensurável. Imagine você, quando a pessoa tem um problema, você recomenda o óleo e ela utiliza-se do óleo e tem um resultado que prospera, que dá sucesso. As Josi dando tchauzinho, dando um oizinho para nós. Legal, legal. Então, Tem bastante gente aí legal dando oizinho para nós. E aí, assim, né, duas coisas outras que eu queria falar. É assim, meus filhos estão estudando, são pré-vestibular, para fazer vestibular de medicina, estão estudando para caramba. Então, para manter o foco, a gente coloca lá o difusor com alecrim. Os caras ficam super concentrados. Quando dá dor de cabeça neles, o que a gente repassa? Passa o Peppermint para aliviar dores de cabeça, entendeu? E traz um resultado quase que imediato. Então, hoje a gente não fica mais sem os olhos. Não dá mais. A gente não quer uma coisa assim, ai, porque... não, é porque é tão gostoso e faz tão bem. Outro dia eu fiz uma metáfora assim, é como ganhar uma rosa, né? Você não vai lá cheirar a rosa toda hora, quando você ganha, ou quando você dá para sua esposa, ela fica contente. O óleo é a mesma coisa, ele tem diversos, né, aromas, são cheirosos, e vale a pena, sei lá, como se eu tivesse dado uma rosa para uma pessoa. Você sabe que muitas vezes, quando eu falo, né, para a pessoa, olha, usa o óleo e tal, ai, mas é caro. Aí eu paro para pensar, gente, mas é caro comparado ao quê? É caro para você se cuidar? Né? É caro. Poxa vida, qualquer pessoa, pelo menos aqui, a minha mãe ia na farmácia, gastava 500, 600 reais, sabe, para um mês. Entendeu? E você vai lá, você vai usar o óleo, é uma gota, sabe? Você vai administrando o bem que te faz. Então, assim, o que eu penso? A gente não investe na gente. Quando a gente vai investir na gente, é caro. Aí você vai e compra uma bolsa de 300 reais, né? Você vai comprar um sapato, você compra uma calça jeans de 200, 300 reais. Então, assim, não sei, gente, eu tô falando porque a gente gasta em outras coisas, entendeu? Então, mas eu parcelo e tal. Tá, mas você vai cuidar de você, da sua saúde. Não existe bem maior, entendeu? É a sua saúde. Não é um outro bem. Não é uma calça, não é uma blusa, não é um celular. Compra um celular de 5.000 reais e não gasta 500 reais, que seja, numa caixinha com 10 soluções de saúde para você melhorar a sua saúde. Entendeu? Sua internet está travando, né? Não, agora já aqui começou a descarregar aqui, mas já resolvi. Então, assim, eu acho que é ponto de vista de você investir em você. Né? Então, é muito difícil. Quando a pessoa fala isso para mim, eu falo assim, eu não sei o que eu te dizer. Ou então a pessoa fala assim, mas eu conheço um outro óleo. Aí você fala assim, como é que eu explico qualidade para a pessoa? É a mesma coisa, você pode comprar uma coisa de uma marca, você vai lá no Torra e compra uma camiseta, ou você compra na Renner. E aí? A camiseta é igual? Lava as duas para ver o que acontece. Sobre isso... Gente, é qualidade, entendeu? Uma verdade. Você pode... Oi. Não, pode falar. Eu fiz o teste de qualidade dos óleos. Eu peguei a doTERRA, peguei outros óleos e coloquei num guardanapo e pinguei uma gota de cada para testar a pureza. Da doTERRA, depois de um certo tempo, não fica marca nenhuma no papel. É no papel, é papel toalha vocês podem fazer. Então prova o quê? A pureza do óleo, né? E as outras marcas ficaram uma manchinha leve, você conseguia ver a manchinha, entendeu? Então mostra que o óleo da doTERRA é puro. Com relação a essa questão de preço, é assim, você compra as embalagens ou de 15 ml ou de 5 ml. A embalagem de 15 ml é o equivalente a 300 gotas. Se você usar uma gota por dia, em 30 dias você usou uma gota, 30 gotas. Se você compra, se é 300 gotas, vai dar quase 10 meses de uso. Se você pegar o valor que você pagou pelo óleo e dividir por 10, você vai achar o preço, o custo-benefício daquilo lá. Acaba sendo muito mais barato você ir na farmácia, comprar lá uma Novalgina para febre, que você paga lá um preço X, aí tem que usar 20 gotas, 30 gotas de uma vez só, em 2 dias acabou seu Novalgina. Aí você tem que renovar. Então, o custo-benefício, para qualquer óleo, você pode pegar
o valor que você pagou, ou pega o 300 ml e divide pelo valor que você pagou. Você vai ter o percentual, o custo-benefício do quanto que vale por gota. Aí você vê se está caro ou não. Falar caro, vai comprar um carro para você ver se é caro ou não. Você compra um carro e paga 2, né? Dos financiamentos que nós temos aí, né? Então, é muito relativo. Agora, é isso que você falou. Eu estou investindo na minha saúde. Eu estou gastando isso para ser uma pessoa melhor. Vai equilibrar minha parte física, vai equilibrar minha parte emocional. Às vezes você não fica tenso, irritado, já usa um óleozinho. Cara, 2 horas depois você está se sentindo melhor. Você pode usar o lavanda. Eu mesmo hoje estava muito agitado. Eu passei lá um pouquinho de lavanda, aí já baixou a bola. Ou às vezes quando eu acho que tem que melhorar o humor aqui, a gente coloca o lemongrass, sabe? Fica aquele cheiro maravilhoso no ambiente. Né? Então, você fala, caramba, cada vez mais eu me sinto bem utilizando eles. Né? Meu filho fez uma com a gente esses dias, inclusive tá o Enzo, amigo dele aqui, eu vou até contar isso. Ele dorme, né? Um difusor fica lá no quarto dele, porque ele com os olhos, né? Bom, ele pegou e fez o seguinte: ele colocou Serenity, tá? Colocou lavanda e tinha... e aromatante. Colocou os 3. Colocou lá. O que aconteceu? Todo mundo, até os bichos da casa, perdeu a hora. Nós acordamos quase 11 horas da manhã. Gente, ninguém dormiu tarde, não. Nós dormimos era o quê? 10 horas, 10 e meia. Nós perdemos a hora. Desmaiou todo mundo na casa. Aí eu tava contando isso no meu dentista. Ele pegou e falou assim, pelo amor de Deus, me diz esses olhos, porque o meu filho não dorme. Não dorme. Eu falei, então você vai ver só. Você vai ver o que é uma massagem de aromatouch. A Josi que ensinou isso. Você faz a massagem do aromatouch, você faz a sinergia, né, com o carreador, e aí você faz no pé. Menino, olha, que sono bom. Sabe, sono de qualidade, que você acorda que você fala, gente, tô revigorada, olha que coisa maravilhosa. É exatamente isso. E aí tem uma outra. Quando a Marisete veio e fez aquele workshop pra gente, ela falou da tangerina. Aí ela apontou, né, que tangerina, cítrico e tal. Então, o que a gente tem que fazer? Você não pode passar a noite, que nem... porque ele anima, né? Vou passar a noite para ir para balada. Vai te dar sono e você vai dormir. Por quê? Porque o cítrico, ele vai pelo horário da natureza, né? Então, de dia você fica animadíssimo, mas vai anoitecendo, vai baixando a bola. Minha amiga virou e falou assim, acredito nisso daí não, vou testar. Virginiana, né? Deixa eu provar. Pegou e passou, desmaiou, porque a gente saiu lá do workshop, ela, né, foi para casa dela, tomou banho e tal, e passou. Desmaiou. Aí no outro dia ela acordou animadíssima, acordou e ela acorda cedo, acordou, limpou casa, fez um monte de coisa e tal, não sei o que. Falou, gente, eu tô bem, assim, eu não tô agitada, eu tô com energia, com vontade de fazer as coisas. E tive uma noite de dormir muito relaxada, muito boa. Então aí você começa a ver, você fala assim, olha, tá vendo? Você tá usando, você tá vendo, e não é uma coisa. Isso que é legal. Tem remédio que custa lá, né, uma grana, bem alta, por sinal, e aí você vai ver, ele fala assim, começa a dar resultados a partir de 20 dias. Tá? Então você tá lá, ruim, você continua 20 dias tomando aquele negócio, ruim ainda, né, porque dá uma amenizadinha básica, para começar a fazer, né, efeito. E aí, o óleo essencial, você passa e, olha, é 20 minutos, no máximo. Você já está sentindo efeito. Sabe? Tem algumas pessoas que são mais sensíveis ainda, que o resultado é mais rápido. Você inalando, em 20 segundos vai para o cérebro, né? Sim, 20 segundos. É que até distribuir, né? Mas 20 segundos você está lá, ó, no cérebro. E outra coisa que eu falo muito, eu falo, gente, óleo essencial, primeira coisa, o óleo é o que protege a planta. Ele protege, então, ele também dá uma proteção, tá?
E outra coisa, todo óleo essencial começa a trabalhar no seu emocional. Então, o que, que ele vai fazer? Não é um remédio que você, uma alopatia que você pega, toma, vai lá na doença, né? Adormece a doença, mas não resolve. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você se volte para o seu emocional, porque às vezes você tem uma dor de cabeça crônica. E essa dor de cabeça crônica, porque o óleo essencial ele não é remédio, né? Então, essa dor de cabeça crônica, ela vem porque você tem muita ansiedade. Ou ela vem porque você fica muito estressada de bobeira. Então, o que, que acontece? O óleo essencial trabalhou no seu emocional, não é que ele curou a sua dor de cabeça crônica, mas trabalhou no seu emocional, de forma que você mesma olhou para você e falou, nossa, estou mais calma, né? Isso melhorou porque eu estou mais calma, porque eu estou olhando diferente, eu estou dando um tempo para fazer as coisas, né? Então, isso é legal do óleo. Eu acho maravilhoso porque te dá uma resposta, porque começa no emocional. Depois vai para tudo, né? E a coisa de falar do remédio. Tem um monte de médico que trabalha com óleo essencial. Um monte, não é pouco, não. Tem vários que ele faz o tratamento, conversa, sabe? E fala, olha, vai no aromaterapeuta. As terapias integrativas, hoje, elas fazem parte do trabalho junto, né? Conjunto com a medicina convencional. A gente está vendo aí, SUS lá no Sul, atende cromoterapia, atende óleo essencial, sim, atende acupuntura, atende várias, reiki agora que eles autorizaram. Então, assim, está na hora de se voltar para esse tratamento mais humano, né? Que não agride seu corpo, é você valorizar a sua saúde, porque o que a gente faz, logo que começou esse vírus, eu vi uma entrevista, e aí o médico falou assim, sabe, o cientista falou assim, sabe por que que ele se propaga? Porque nós estamos muito inflamados, né? A gente toma muito anti-inflamatório. E isso é um veneno. E a gente toma para tudo. Anti-inflamatório é o que a gente mais toma. E ele falou que o maior problema, o maior veneno era isso, porque a gente estava com o corpo inflamado, né? E aí o vírus se sente de boa. À vontade, Aí né? eu falei, olha só, a gente está sempre se envenenando, É né? verdade, verdade, é verdade. E aí a hora que tem uma opção dessa, a gente fala, ai, tá caro. Tá Ai, será que caro, isso não funciona sei. mesmo? É verdade. E assim, né? Além do óleo ser para essa finalidade, você pode usar ele na comida, né? Fazer um brigadeiro, colocar um peppermint. No seu óleo extra virgem, colocar uma gota de orégano. Na sua salada, colocar uma gota de limão. E tem outras funções que podem entrar para a alimentação. Claro, Então, ele tem uma claro. diversidade de uso. Por exemplo, aqui a gente usa em casa para fazer imunidade álcool 70, né? 70 graus lá, juntamente com o GARD e com a melaleuca, né? Que dá uma bomba para acabar com qualquer vírus que tiver, ou bactéria que tiver na sua mão, Não entendeu? fica, Resolve. não fica. Então a gente não fica mais sem os olhos, né? Então, por causa de tantos resultados do produto sem boca, eu acabei virando consultor de bem-estar, né? Acabei optando por ser um consultor de bem-estar. Estou desenvolvendo um negócio, já fiz vendas para algumas pessoas, né? Tenho divulgado, compartilhado esse conhecimento dos óleos, tem dado um resultado bem interessante. Aí quando você faz o RP, você ganha lá o óleo do mês. Nenhuma outra, eu já trabalhei com outras empresas de marketing multinível. Não tem esse retorno imediato que a doTERRA dá em relação ao seu LRP que você faz durante o mês. Você pode, nas outras eu comprava lá a sua bonificação do mês, só que você não ganhava nada em troca. Aqui não, você faz o seu pedido, se ele atingir a 125 pontos, você ganha o óleo do mês. Cara, que empresa que devolve alguma coisa para você, também no nosso país? Tinha que ser a doTERRA. Eu nunca entrei em outro marketing multinível, mas eu sempre escutei as pessoas dizerem que você tinha que investir muito, né? Que você tinha um monte de metas, que tinha um monte de coisa, assim. E
é tranquilo, porque tem mês que você não quer comprar nada, você não compra nada. Tem mês que você quer comprar, compra. Não tem nada preso, né? Então, por isso que eu acho tranquilo. Eu acho legal por causa disso. Mas eu tô muito mais pelos olhos do que qualquer outra coisa, sabe? Porque é a segurança, sabe? Eu tô colocando dentro da minha família. Minha mãe toma, minha mãe é idosa. É meu filho, né? Minha filha tá em Dublin. Minha filha usa lá, é consultora lá. Então, eu fiz emissão pela radiestesia, porque assim, o óleo essencial, todos nós somos seres elétricos, né? E o óleo essencial, ele tem um hertz, né, de 72 a 320. O ser humano, quando ele é sadio, ele tem 72 hertz. Então, ele vai até o 320. Então, é por isso que ele melhora a sua frequência, né, e a sua vibração. Então, para mim, que sou radiestesista, né, e aí eu trabalho com eles na emissão. Acho que você chegou a ver umas coisas que eu faço emissão da radiestesia, né, pela radiestesia dos olhos. E é bem legal. Nossa, a hora que você mede no pêndulo a energia dos óleos essenciais, você pega uma gota. Eu peguei aquelas gotinhas, aquelas pastilhas, sabe? Do On Guard, do Peppermint. Peguei deles e fiz. Mede com seu pêndulo para você ver. Você fala, gente, eu não acredito nisso. Não acredito. Então, assim, se alguém falar assim, eu medi, você pega a régua de Bovis, pega, coloca uma gotinha ali e faz a medição para você ver. Ele dá mais de 10 mil. Então, assim, Nossa, interessante. ele comprova para mim com tudo aquilo que eu acredito. Eu acredito em terapia holística, eu acredito em radiestesia, eu acredito em energia, em frequência mental, em vibração. Quer dizer, para mim, ele mostra tudo isso. E, além de tudo, ele traz saúde para dentro da minha casa. Então, sabe, eu não tenho o que dizer. Ele é maravilhoso. Óleo essencial na minha vida mudou muita coisa. Aliás, muda, né? Muda o humor. Você estava falando do orégano. O orégano, ele muda o humor. E ele, para quem é muito teimoso, ele é excelente. E eu tenho uma amiga, né, que, aliás, é uma cliente. E ela e o marido estavam numa fase que os dois não estavam se entendendo. Então, ela falava assim para mim, ela falava assim, eu falo A, ele fala, é B. Ela assim, do nada, não tá dando. E queria se separar. Aí eu falei para ela, vamos fazer um teste? Aí eu peguei e falei para ela o rolon do orégano e também para ela usar uma gotinha, né, no difusor. Mas falei, uma gota, porque ele faz assim. Cheirinho, né? Aí eu falei, só que é o seguinte, você põe uma gota e põe uma lavanda, ou põe um outro também. Porque só ele espalha, vai falar que tá com cheiro de pizza na casa. Ah, tá bom. Falei, e outra coisa, você vai começar toda noite, você faz massagem no pé dele com esse rolon. Você passa o óleo assim, né, no meio do pé e tal, e depois você vai fazendo, né, tal. Ensinei para ela. Bom, deu um mês. Ela pegou, ligou para mim, me mandou um vasinho de flor, falou assim, olha, eu nunca tive uma terapeuta tão maravilhosa quanto você. Estou saindo de viagem com meu marido para nossa lua de mel. Que legal, que bom. Eu não acreditei. Eu falei, gente, eu tô precisando usar também. Eu vou passar aqui em casa. Ela falou assim, o homem mudou de um jeito. Eu falei, não foi só ele, né? Você também mudou. Por quê? Quando ela passava e fazia massagem nele, ela punha na mão, ela respirava. Não sou bobinha. Eu sei que é os dois. Conheço. Então, foi um truque. Ela fazia massagem no pé dele, mas ela também era tratada. E assim resolveu-se um problema de crise de um relacionamento. Certo? O orégano ele também é desapego, né? Além de trabalhar aquela torrice que as pessoas têm, acaba dissolvendo isso daí, né? Então... porque chega numa fase que você já tá teimoso, que você já não sabe nem por que você tá teimoso, né? Verdade. Você tá teimando com as coisas que você já não sabe. Eu falo que assim,
eu falo assim, gente, ariano é aquela coisa, a gente está no meio da discussão, a gente já esqueceu o motivo da discussão, mas a gente permanece por uma questão de honra. A gente não sabe mais por que está discutindo, porque ariano não esquece essas coisas. Mas a gente continua, né? Porque honra, né? Tá no meio da discussão, continua. Então, assim, tem um momento que você não sabe mais, mas foi muito legal essa experiência. E eu tenho várias outras, né? Oi, Ícaro, Imagino, tudo bom, amigo? deve ter um monte, né, de história aí. Você deve ter história para dar com Tem, pau. porque vai usando, né? Aí eu tenho dentro da família também. Tem várias de gente da família. Falei, isso daí não funciona. Tá bom, mas ó que cheirinho gostosinho. Você não quer? Coloca uma gotinha no travesseiro, é bom e tal. E assim vai. Então você vai devagar, né? E vai mostrando para todo mundo e também vai usando. Então Olha, é bem gostoso. olha, Jô, Oi, querido. de última que eu tenho Oi. assim, eu estava em São Paulo na segunda-feira e minha cunhada estava com, por causa de estresse, uma série de coisas, com uma coceira nas costas, né? E há muito tempo ela vem com essa coceira. Aí minha esposa falou, vamos passar lavanda nela. Aí passou lavanda nas costas dela e passou no rosto, né? Porque estava um pouquinho pipocado. E aí nós fomos monitorando ela. Aí ontem ela escreveu para mim, incrível. Acabaram minha pipoca no rosto e acabou minhas coceiras. Não tenho mais. Eu não acreditava que isso pudesse acontecer, entendeu? Então, cara, o óleo resolve mesmo, né? Bem interessante isso, sabe? Ajuda a aliviar os problemas das pessoas, né? Então, hoje para nós é um acessório indispensável em casa, entendeu? Eu não sei se você chegou a usar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho aqui. Eu tenho usado muito essa linha aqui, né? Emocional. Ah, tá. E ele, porque eu tenho atendido muito depressão, né? Acabo tratando muito de dores na alma e agora, neste momento, né, eu tô tratando bastante por causa desse período todo que a gente está vivendo. E aí, o que que eu faço? Eu atendo muito gente de fora, sabe? De fora do país. Eu tenho uma cliente na Austrália e ela tá usando, tem uma nos Estados Unidos também, mas ela, e tem outros, mas assim, essa da Austrália, ela estava com uma crise de pânico terrível, terrível. E aí começou a dar ansiedade, crise de pânico. Começou, ela falou assim, Jô, eu tô achando que eu vou morrer, que eu vou pegar esse negócio, sabe? E começou, e aí ela começou a atormentar a família inteira, né? E eu entrei com essa linha de aromaterapia, que é só emocional. Tratei ela e a família, né? Porque ela só chegou a mim depois que já tinha atormentado a família inteira. E aí a gente fez uma mesa radiônica e entrou para o trabalho da Ah, aromaterapia. se direcionou, tá certo. Nossa, sabe? E, agora, e eles estão tratando. E aí é muito engraçado, porque assim, eu atendo online, né? Então aí eu mostro para ela o que ela tem que fazer com o óleo. Porque o que ela fez? Ela comprou lá e eu tenho os olhos aqui. Então eu mostro para ela, ó, você vai fazer assim. Então o filho faz na mãe, o marido na esposa, todo mundo se faz ali as massagens Que que tem que fazer, legal. como que tem que aplicar. Eu acabo envolvendo todo mundo, né? É E é verdade, gostoso. é E é verdade. gostoso porque tem todo mundo entra nisso, né? E aí, tanto que ela tinha entrado como cliente, né? E agora ela já está querendo entrar como consultora porque ela passou para irmã, aí para outra, para outra, para outra, e um monte de gente já quer usar. Ela falou assim: então eu vou começar a vender também, né? Entrar nesse marketing de vocês. Falei, E o que é legal. legal, né, Jôs? Que aí entra no nosso grupo lá e à medida que você vai tendo dúvida sobre o óleo para alguém, quando alguém te pergunta, o grupo esclarece lá para você. Além de você ter os livros, né, para ler, Mas ajuda isso que é tudo. gostoso, sabe? É. Isso que é gostoso. E você Essa participa com confiança do todo mundo, né, grupo. na vida das pessoas, né? E a confiança do grupo, né? E você viu que felicidade, um acha alguma coisa, olha, eu usei tal coisa, assim, funcionou, aí passa o protocolo, aí todo mundo usa, todo mundo fala e tal. Poxa vida, a Tininha com o bebê dela, eu até convidei ela para vir na semana que vem, vamos ver se ela aceita, para as experiências que ela passou com o bebê, né? Porque ela Olha aí. entrou para a aromaterapia, ela tinha, a filha dela era bebezinho. Então, assim, mostrar como é que funciona, sabe? E aí, como é que ela usou? E para bebê, né? Para bebê, para idoso é sempre diferente. Então é bem legal. Eu acho bem válido, né? É, de todo E esse complexo de óleo, aí eu queria falar também para você do óleo de coco, né?
Porque eu andei Ah, tá. comprando o óleo de coco aí fora e ele e pedra, ele é mais para fins de administração. Endurece. Só, E aí só eu o da passei a Doterra usar que não. o óleo de coco da Doterra e vi que, nossa, ele não empedra nunca, ele é fracionado. Você pode diluir, né? Se você quiser economizar o seu óleo essencial, pinga uma gotinha do seu óleo essencial de preferência na mão, coloque junto com o óleo de coco e espalhe Sim. para a região que você precisa atender. Aí acaba rentabilizando muito mais o seu óleo essencial, né? E o óleo de coco, ele é muito bom, até para você utilizar nas partes íntimas. Ele trabalha, ele combate as bactérias dessas regiões. Então, ele é muito saudável para a pele da gente também, entendeu? Então, e o óleo de coco da terra é, olha, de tirar o chapéu também. Me surpreendi, entendeu? E eu ficava com a raiva, né? Vou usar óleo de coco empedrado lá. Tinha que botar para esquentar, botava água, não tem. Banho-maria. Mas Resolver o problema. eu acho que a Bia, logo no começo, ela foi comprar óleo de coco e numa loja aqui em Bauru. Aí ela falou assim: Ah, Jô, mas que história é essa do óleo de coco? Porque ele vem duro? Eu falei: Não, ele vem líquido. Falou: Não, vem duro. Eu comprei. Eu não lembro se ela comprou, se ela foi ver, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, não, da Doterra fracionado, ele vem é líquido. Aí que a gente foi ver que o da Doterra vem de um jeito e os outros todos, eles são igual manteiga de karité, né? Que é aquela coisa assim, não No dá, não é quente, no legal. período quente, ele fica mole, mas o ponto de fusão dele é muito baixo, então o que acontece? Aí esfriou um pouquinho e já endurece. E se você está com É. urgência de alguma coisa, você tem que pegar o pedaço, colocar no forno, Foi no esquentar, banho-maria. banho-maria. Ele não é tão prático, entendeu? E o óleo de coco da Doterra me tirou o chapéu, entendeu? Compensou bastante. Né? É, a qualidade dos produtos é bem legal. E sem contar, né, que a equipe, né, dos donos, né, preocupados, e uma coisa que eu acho muito legal é o envolvimento deles com as comunidades, né, os trabalhos sociais que eles têm. Então, e o mais bacana, não é um negócio de você falar, ah, ele tem trabalho social e faz doação. Não faz doação. Você vê a dona lá de blusa arregaçada, de jeans, lá no meio da lama, sabe? Com o pessoal, abraça as pessoas, sabe? Isso é. Onde você vê essas coisas, você não vê. Então, eles não pregam as coisas, eles agem, É né? Eles assim, porque os não é óleos aquela coisa. essenciais são de diversos países, são produzidos em diversas localidades, né? Que são a sua Sim, origem nativa. E a Doterra vai lá no local, vai ver os artesãos que ele produz, e dependendo da situação dele, ela financia a produção dele, ajuda o artesão a gerar uma produção de qualidade e econômica, e depois ele leva para os Estados Unidos, fabrica e distribui aqui. Então, ele tem essa preocupação com as comunidades. Né? Eles têm um sim. trabalho social, trabalha com as comunidades, ajuda o agricultor a ter um planejamento melhor, educa o agricultor, essa é a grande verdade. E aí você tem o que como resultado final? Produtos de ótima qualidade. Eles levam para os Estados Unidos, produzem lá ou a frio ou a vapor e depois distribuem para o mundo inteiro. Então você tem um produto realmente de ótima qualidade, entendeu? Você não está você não está sendo enganado e lesado em algum momento. Ele vai te dar um produto que está entregando aquilo que ele promete. Então funciona. Exatamente. Que não é o que a gente vê, né? A gente vê bastante conversa aí e essa não preocupação com o planeta, com o meio ambiente. Então, mas você sabe que isso foi uma das coisas que me prendeu, porque primeiro que o Fernando ele era, né, uma referência para mim dessa coisa de ser naturalista, de ser vegetariano, de não usar roupa testada por animais, de se preocupar com essas coisas, né? Então, eu já tinha ele nessa referência. Então, quando ele me apresentou os olhos, eu falei, nossa, vai ser, com certeza. Porque ele pesquisou muito, muito. Ele esmiuçou a Doterra. Então, quando ele veio falar para mim, ele já tinha cutucado muita coisa. Eu sou logo da primeira turma dele, né? Então, tanto que sou eu, a Lari, tudo na primeira linha dele. Entendi. Então, assim, de você confiar na pessoa, né? E aí você confia em todo mundo da equipe. É muito gostoso.
essa nossa troca ali, né? E a gente já está em mais de 100 pessoas ali. Bem mais, aliás. Então, bom, Robson, nós estamos com 25 segundos para terminar. Eu não sei se a sua internet travou, tá? Ó, estamos com 16 segundos. Um tchau geral. A internet dele está travando, gente.